Marcou 8 da manhã em ponto. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. Seria a véspera de carnaval, né? Enfim, a gente vai falar a respeito disso ao longo do jornal, mas é o seguinte. No fim do ano passado, quando se falava em retorno do auxílio emergencial, prorrogação, regime diferente... Não, de forma alguma. Não dá, não teremos. E o discurso foi mudando. E aí o nosso ouvinte, que é muito esperto e acompanha ali com lupa a declaração daqueles que têm o poder da decisão na mão, já percebeu que o assunto foi voltando, foi primeiro voltando para a pauta política, depois começou a ser colocado de novo na pauta, depois foi colocado na mesa. A partir daí, começou-se a pensar seriamente em uma forma de retomar o auxílio emergencial. E hoje, o quadro já é bem diferente. O governo fala abertamente sobre o retorno do auxílio emergencial, fala em prazo, solta algumas possibilidades de valor. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse com todas as letras: o repasse deverá durar por um período entre 3 e 4 meses e a nova rodada de pagamento do auxílio emergencial deve começar no mês de março. Está quase certo, né? Não sabemos o valor, com toda a certeza, pode não ser, né? A partir de março, 3, 4 meses. É o que está sendo acertado com o Executivo e com o Parlamento também, porque temos que ter responsabilidade fiscal. Agora, não basta apenas conceder mais um período de auxílio emergencial. O comércio tem que voltar a funcionar. Tem que acabar com essa história de fecha tudo. Devemos cuidar dos mais idosos e quem tem comorbidades. E o resto tem que trabalhar. O presidente também falou a respeito da postura do mercado financeiro, que tem feito críticas à possibilidade de retorno do auxílio emergencial. Não pode, quando se fala em discutir por mais alguns meses, né? Poucos meses, a prorrogação do auxílio emergencial, o mercado fica aí se comportando dessa forma que está aí. Vamos dar um sinal para eles que não queremos isso. Pessoal, você sabe o que é passar fome? Bem, em relação ao auxílio emergencial, acho que a gente tem que fazer aqui algumas considerações. A primeira delas é que, de fato, a economia ainda não voltou. Mas, se a gente olha hoje estado por estado, regra por regra, são poucos os estados que têm regras muito rígidas de quarentena em vigor nesse momento. Quase não existe mais isso. Então, também, essa discussão sobre, tem que reabrir, o comércio está funcionando, as cidades estão abertas. Então, isso é uma discussão para o começo da quarentena. Foi graças ao auxílio emergencial que não houve um colapso do Brasil em 2020. As pessoas conseguiram manter uma renda mínima para sobreviver e, mais do que isso, a economia continuou girando. Num patamar mais baixo, é claro, mas continuou girando. Se a gente olha, por exemplo, para economias europeias, as reduções dos PIBs nos países europeus foram enormes em 2020. Queda de 9%, 10%, 11%. O Brasil ficou, ainda não tem o dado final, mas com um PIB na casa dos 4,5% de retração. Isso aconteceu por causa também do auxílio emergencial. Então, se hoje há um apelo de políticos e da própria sociedade para que isso seja estendido por mais algum tempo, há também um grande interesse de empresas, de quem tem a roda girando aqui dentro do nosso país, para que o auxílio volte a ser pago, por um período menor, um valor menor, mas que volte a ser pago, porque foi ele que fez com que o Brasil não tivesse uma paralisação completa. Definido que vai ter auxílio, agora é o caminho de saber por onde é que vai ser feita o caminho ali das pedras, né? Da onde vai sair o dinheiro, aquela discussão lá de trás. O Cláudio Humberto já falou para a gente que existem soluções contábeis para isso, que não estão difíceis de entrar em prática. E hoje até com a possibilidade aventada de que uma medida provisória retome o auxílio emergencial. Cláudio Humberto, direto de Brasília, o que você pode contar para a gente a respeito disso, Cláudio? Bom dia.
Bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Bom dia. Olha, a expectativa é que de uma solução para logo depois do Carnaval, isso já tá bem definido, pelo menos do ponto de vista do prazo, né? Há na Câmara dos Deputados uma expectativa nesse sentido, quer dizer, de algo bem concreto do governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ontem mesmo disse que é preciso encontrar uma solução alternativa para a concessão do benefício. O fato é assim, que vai ter, o presidente reconfirmou ontem, ele já tinha deixado isso claro, ontem deixou ainda mais claro, não se discute mais se vai ter ou se não vai ter, né? O auxílio emergencial vai sair, o valor vai ficar ali entre 200 e 250 reais, mais ou menos nessa faixa que se discute, e a questão que falta é a autorização legislativa para alguma mexida contábil ou mesmo tirando de outro lugar, cortando algum tipo de despesa que venha a ser cortável, ou remanejando, né? Do ponto de vista de longo prazo, né, se o prazo fosse mais longo, e não é muito apertado, há de onde tirar, né? Esses dias o Ministério da Economia divulgou um estudo da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento do próprio Ministério sobre os benefícios, só tratando de benefícios, eu estou me referindo aos penduricários, né, que são pagos nas empresas estatais a diretores e funcionários. Retirando das empresas estatais federais a obrigação de bancar plano de saúde para funcionário e diretor, só isso aí já cobriria várias vezes o valor desse auxílio emergencial, né? Só em estatais como Petrobras e Banco do Brasil, por exemplo, cada uma delas, ou as duas somadas, dão ali em torno de 5 bilhões de reais só com assistência à saúde dos seus diretores e funcionários. Está na hora dessa gente coçar o próprio bolso para se beneficiar para ter esse tipo de benefício. Vá lá e pague por ele, né? Como todos nós fazemos. Então, assim, soluções existem. Algumas demandam mais tempo, outras menos tempo, mas isso será viabilizado, já está sendo viabilizado e será votado na Câmara já logo depois do Carnaval, segundo disse ontem o presidente da Câmara, e também o líder do governo na Câmara também está convencido não só da necessidade, como da possibilidade de definição disso logo depois do Carnaval. Ô Cláudio, a gente tem acompanhado, né, essas declarações todas aí ao longo dos últimos dias. É claro que no contexto do ano passado é muito difícil, né, a gente cobrar uma previsão do que nós viveríamos no começo desse ano de 2021. Então a situação hoje está colocada, é outra, tem um orçamento para ser aprovado e esse me parece que é o principal entrave aí para definirmos valor e também o tempo de duração do novo auxílio emergencial. Que ele virá, isso me parece que não há dúvidas, já há uma convergência total de declarações dessas autoridades do Executivo e do Legislativo, que são as autoridades competentes para tomar esta decisão. O que nós temos pela frente vamos ter um orçamento de guerra ou vamos conseguir remanejar recursos para bancar esse rombo? O Cláudio deu o caminho das pedras, que a gente bate há muitos anos nessa tecla aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. É tirando privilégios, é tirando a gordura, né, desse Estado inchado, imenso, gordo, né, que nós podemos capitanear esses recursos para investir justamente para aqueles que mais precisam, para passar para as pessoas que perderam renda durante a pandemia, as pessoas que são as mais vulneráveis. No ano passado, durante a pandemia, nós descobrimos uma quantidade enorme de invisíveis, pessoas que não estavam em nenhum programa social, que perderam renda por causa da pandemia e precisavam de uma ajuda financeira do governo para conseguir comer, para colocar um prato de comida na mesa de casa. O que o ministro Paulo Guedes tem dito ao longo dos últimos dias, e ontem ele repetiu: esse orçamento depende de uma proposta de emenda constitucional que possa autorizar o governo a gastar mais do que tem nas suas reservas. Por quê? Porque ele não acredita numa reforma administrativa ágil a ponto de liberar esses recursos para o pagamento do auxílio emergencial. O que acontece se o governo, Thaís, anuncia um auxílio emergencial sem ter dinheiro? O presidente da República pode responder, por exemplo, por crime de responsabilidade, né? Ou as outras autoridades do governo também. Então a discussão está nesse ponto agora. Vamos ter um orçamento de guerra novamente? Vamos furar o teto de novo?
tem uma PEC que foi aprovada no governo Michel Temer que impede o governo, né, de gastar mais do que tem nos seus cofres, sob pena de responsabilidade dos gestores públicos. Então há um movimento hoje nesse sentido. E que bom que esse movimento fique por aí, porque não vamos nem dar ideia aqui do que pode vir pela frente, que foi até aventado aí num passado recente, porque essa possibilidade de se criar imposto realmente tem de estar descartada. Isso não pode nem fazer parte da discussão, porque aqueles que precisam do auxílio emergencial, é claro, vão ter esse recurso disponível. Agora, subsidiar isso, né, através de um tributo para aqueles que também estão com a corda no pescoço, que não precisam do auxílio emergencial, mas já estão lotados aí de dívida, também perdendo renda, também com grandes problemas financeiros, é causar um problema ainda maior para a economia brasileira. E ontem né? o ministro Paulo Guedes, Cláudio, falou novamente sobre a possibilidade, já que a gente vai tratar esse momento como um momento de exceção e, por exemplo, prorrogar o auxílio emergencial, também prorrogar aquela regra especial que deu às empresas a possibilidade de reduzir jornada e salários, com parte desse custo sendo bancado pelo governo. Porque quando há redução, há também um pagamento de parte dessa renda que o trabalhador perde por parte do governo. Isso foi implementado em 2020, deixou de valer agora para 2021, mas o ministro falou claramente na possibilidade de retomar também essa regra. É bom a gente lembrar que isso valeu apenas para o setor privado. Havia, no começo da discussão, a possibilidade de estender essa regra também para o setor público, mas parou lá atrás. Então, acho que a gente tem aqui muitos indicativos de que, pelo menos o começo de 2021, vai ter também um tratamento de exceção por causa da pandemia da Covid, né, Cláudio? Exatamente. E agora a gente precisa ter tranquilidade com relação a isso, né? O Brasil está entre os países que fizeram mais nesse sentido, né? No ano pandêmico de 2020, né? Você não vai encontrar, além do Brasil e dos Estados Unidos, muitos países que tenham desenvolvido, que tenham colocado em operação um sistema de distribuição, de injeção de dinheiro, né? De distribuição de dinheiro para as pessoas que precisam, para as famílias que precisam. Eu estava até vendo agora esses dias a discussão dos Estados Unidos sobre um benefício como aquele que o ex-presidente Trump distribuiu entre os norte-americanos, né? E aí a dificuldade era a questão do cheque. Como é que vai fazer para distribuir o cheque, etc. Pô, podiam perguntar aqui como é que a Caixa Econômica Federal aqui no Brasil produziu o milagre, entre aspas, né, da tecnologia, de fazer chegar esse benefício em prazo curtíssimo a 60 e tantos milhões de brasileiros, né? O Brasil mandou muito bem sobre esse aspecto, e tanto assim que isso foi fundamental para derrubar a expectativa de queda do PIB, que chegou a ser aventada à volta de 9%, e fecha a volta, enfim, na metade disso, né? E a concessão do auxílio emergencial foi fundamental. Colocou comida sobre a mesa das pessoas, as pessoas consumiram, fizeram compras. Esse dinheiro voltou, em boa medida, voltou para os cofres públicos através de impostos municipais, estaduais e também federais. Movimentou a economia. Foi uma iniciativa muito feliz do Estado brasileiro, e eu tenho certeza que isso também é um dos aspectos, né, que estimulam o governo a retomar sem muito receio, como havia no ano passado, um programa muito semelhante como esse. Se você for olhar a situação de outros países, é uma tristeza. Eu estava conversando com o embaixador do Brasil em Lima, no Peru, por exemplo, o embaixador Rodrigo Baena Soares, e ele falando do drama que vive a sociedade peruana. Lá, a informalidade na economia, Pedro, Thaís, chega a 75% de toda a força de trabalho. 75% informais. As pessoas têm que ir à rua, sair para ganhar vida ou morre. Não tem auxílio emergencial e não tem emprego, não tem essa coisa de vamos negociar redução salarial em troca da manutenção. Não tem isso. Ou sai, não tem opção. E aí
as pessoas acabaram se expondo e o Peru hoje é um país que tem uma das piores situações de contágio, né, da doença, já com falta de oxigênio, etc. e tal, em todo o mundo. Dramas assim os países enfrentam. O Brasil, ao contrário, do ponto de vista da economia, mandou bem, dentro do possível, fez o que foi possível para segurar o tranco. E eu acho que agora também acontecerá a mesma coisa. Aliás, vou perguntar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, defende a volta do auxílio emergencial agora, durante parte do ano de 2021? Como disse o presidente, 3 ou 4 meses a partir de março. Você defende a retomada do auxílio ou acha que ele já não é mais necessário, até pelo custo que ele traz em relação às contas públicas? Fale com a gente pelo nosso WhatsApp, 11 999 04 8756. 11 999